Olá, genial inventor! Nessa aula você vai aprender como construir a sua própria fonte de bancada, usando materiais fáceis de encontrar. Essa fonte tem o objetivo de entregar várias tensões diferentes. Desse jeito você poderá alimentar vários projetos que precisam de tensões diferentes. Ela também será muito útil para nossas próximas aulas. E aí, tá preparado? Então vamos lá! E o coração do nosso projeto é essa peça aqui, uma fonte ATX. Essa fonte fica dentro da maioria dos computadores e ela é responsável por alimentar cada parte do computador. Como você pode perceber, ela possui uma quantidade enorme de fios. E cada fio desse tem uma função diferente. Nessa aula eu quero te mostrar como reaproveitar essa fonte e transformar em uma fonte de bancada para alimentar os seus futuros projetos. Ela vai ser bastante útil porque ela tem tensões diferentes, então cada fiozinho desse aqui corresponde a uma tensão. Se você assistiu às aulas anteriores, você se lembra que em eletrônica o fio preto corresponde ao terminal negativo e o fio vermelho sempre corresponde ao terminal positivo. Então o que acontece? Nesse caso aqui existe uma quantidade maior de tensões. Então, se houvesse apenas os fios vermelhos, ia ter uma pequena confusão. Então, houve a necessidade de se trocar as cores para ficar mais fácil de identificar as novas tensões. Por exemplo, se eu combinar o fio preto com o fio vermelho, eu vou ter uma tensão de 5 volts. Se eu combinar o fio preto com o fio amarelo, por exemplo, essa combinação aqui, fio preto e amarelo, eu vou ter uma tensão de 12 volts. E combinando o fio preto com qualquer um dos fios laranja, eu vou conseguir 3.3 volts. E como eu falei, cada tensão dessa é necessária para fazer o computador funcionar. O nosso objetivo aqui é separar os fios e aproveitar cada tensão de forma independente. Uma coisa que você deve estar observando é que essa fonte não está com cara de ser uma fonte ATX nova. O que acontece? Eu fui numa assistência técnica aqui da minha cidade e consegui essa fonte. Como você pode perceber, ela está bem gasta pelo tempo, está com algumas marcas de ferrugem, então é possível que ela não esteja funcionando corretamente. Nosso objetivo agora é descobrir isso. Como que eu posso saber se essa fonte está funcionando? Primeiro de tudo, se você ligar essa fonte na tomada do jeito que ela está, ela não vai funcionar. Estou aqui com o cabo de alimentação da fonte e vou ligar na tomada. Mas antes de fazer isso, observe o seguinte. Aqui atrás, deixa eu tirar o cabo de novo. Aqui atrás existe um controle de tensão. Dependendo da rede elétrica da sua casa, você vai ter que ajustar essa chavezinha aqui. Como aqui em casa a tensão é de 120 volts, a chave precisa ficar nessa posição. Mas se na sua residência for 220, você tem que virar a chavezinha. Como você pode ver, está aqui 230. Deixa eu puxar de volta para o lugar, pontinho. Me certifiquei que ela está na posição 115 volts. E agora sim eu posso ligar na tomada. Vou encaixar o cabo de alimentação e vou ligar. E olha, não aconteceu nada. Geralmente quando essa fonte liga, essa ventoinha começa a girar. Mas existe uma maneira de ligar essa fonte sem precisar desmontá-la, nem fazer uma modificação muito grande. Então, para fazer isso, eu vou tirar o fio da tomada. É muito importante que você trabalhe com essa fonte sem estar conectada na tomada, para não correr nenhum risco de levar um choque ou algo do tipo. Para fazer a modificação, eu vou usar dois fios que tem aqui no meio desses fios todos, que no caso é um fio verde e qualquer um dos fios pretos. Só existe um fio verde nas fontes ATX. Então eu pego esse fio verde e combino com o fio preto. Nessa combinação a fonte vai ligar. Para a gente não perder muito tempo cortando fio, emendando ou fazendo coisas do tipo, eu vou fazer o que nós chamamos de jumper, que é conectar dois terminais usando um pedacinho de fio. Então para isso eu vou identificar aqui a direção do fio preto e do fio azul e encaixar nos terminais aqui, nos conectores aliás, da fonte ATX. Vamos lá, vou conectar aqui o pedacinho de arame. Pode ser um pedacinho de fio também, pode ser um clipe de papel. O importante é que ele seja rígido o suficiente para fazer isso daqui, para encaixar com firmeza e ficar nesses dois furinhos. Vamos ligar de novo a fonte na tomada. 3, 2, 1. E olha só, agora ela está funcionando. Não sei se você consegue ouvir o som dela funcionando. Vou colocar o microfone aqui perto para você ouvir. Tá aí, ó, funcionando direitinho. Já que ela está na tomada, eu quero mostrar para você cada tensão que os fios entregam.
Para isso eu vou usar essa ferramenta aqui, um multímetro. Eu já falei dele nas aulas anteriores e lembrando que ele é uma ferramenta muito versátil para identificar grandezas elétricas e também para saber algumas coisas que estão acontecendo no circuito. No caso, nós queremos descobrir quais as tensões que cada fio entrega. Então, para isso, eu vou posicionar o botão do multímetro em 20 volts, que está dentro das tensões máximas que a fonte consegue entregar, colocando na escala de corrente contínua, onde tem essa letrinha V aqui. Vou mostrar para você, tem uma letrinha V aqui, com esse símbolo. Então, vamos lá. Com as ponteiras do multímetro, eu vou posicionar a ponteira preta em qualquer fio preto e a ponteira vermelha em um fio vermelho. Deixa eu colocar o multímetro aqui para você enxergar direitinho. Fio verde, fio preto e fio vermelho. Cadê o fio preto? Qualquer fio preto. Deixa eu ver. Aqui. Pontinho. E como você pode perceber, fio preto combinado com fio vermelho entrega 5.2425 volts. E agora o fio preto com fio amarelo. Vamos procurar um fio preto e um fio amarelo para fazer a combinação. Fio preto com fio amarelo, 12.20 volts. Vamos testar agora o fio preto com fio laranja. Fio preto e fio laranja, 3.45 volts. Dá uma pequena diferença, mas está dentro do padrão da fonte. E existem outros fios também, como por exemplo o fio preto com o fio cinza. Existe um fio cinza bem aqui no meio desse monte de fios. Vamos testar a tensão dele. Vou pegar aqui um fio preto e um fio cinza. E deu 5.24 volts também. Olha que interessante. Então, como você percebeu, existem várias tensões e eu vou remover esse cabo aqui para continuar trabalhando com essa fonte. Existem várias tensões aqui dentro que você pode usar para vários projetos, como por exemplo, ligar um pequeno motor, ligar uma pequena lâmpada para ver se ela está funcionando, ligar um circuito eletrônico que você esteja montando. Então existe essa grande vantagem nessa fonte aqui. A maior vantagem de todas é que eu consegui ela de graça, então talvez se você tiver um pouco de sorte como eu, você também consiga uma dessas. E essa fonte aqui também não é tão cara assim, dependendo da loja que você procurar, você consegue uma fonte ATX nova com um preço bem bacana. Agora o nosso próximo passo é organizar esses fios todinhos aqui. Eu poderia pegar apenas um fio de cada, mas existe um pequeno problema. Lembra das aulas anteriores que eu falei que os elétrons caminham por dentro dos fios? E quanto mais grosso o fio, maior a quantidade de elétrons que pode passar sem acontecer nenhum risco com o circuito? Mesmo assim, eu vou refrescar um pouco a sua memória. Se uma quantidade de elétrons muito grande passar por dentro de cada um desses fios, pode acontecer o seguinte: os fios podem aquecer a ponto de derreter, causando até um acidente. Então, por isso, eu preciso combinar vários fios de cores iguais para montar a nossa fonte de bancada. Porque vai que o nosso circuito exija uma quantidade maior de corrente para ser alimentado. Então eu não vou correr esse risco de danificar nem a fonte nem o meu circuito, porque eu vou estar usando a quantidade certa de fios para alimentar o projeto. É como se esses fios combinados se tornassem um único cabo bem grosso. Então isso vai ajudar bastante. Dentro dessa fonte, os fios das mesmas cores estão praticamente soldados no mesmo ponto. Então é basicamente como se você juntasse tudo e transformasse em um cabo mais grosso e mais potente. E agora a nossa missão é remover essa parte de plástico. Vou tirar esse pininho aqui que eu usei para testar, para ver se a fonte estava ligando. Eu vou remover todas as partes de plástico, separar os fios e organizar. O meu objetivo agora também é colocar essa garrinha aqui. Quase que eu perdi ela. Eu quero colocar essa garrinha aqui em cada fio. Por exemplo, eu tenho essa garrinha preta aqui, então eu vou juntar os fios pretos e vou colocar nela. Depois eu vou juntar todos os fios laranja e vou colocar mais uma garrinha. E tudo isso deve ficar muito bem organizado. Vamos lá então, vamos colocar a mão na massa e vamos construir isso. Dessa vez, nesse projeto, nós vamos usar esse alicate aqui, um alicate de bico de corte. Como eu falei na aula sobre ferramentas, ele é muito útil para cortar fios e cabos. Até porque essa é a sua principal função. Ele é um pouco mais compacto que o alicate universal e é mais especialista em cortar fios do que o alicate universal. Até porque, como eu falei, a sua principal função é essa. Então, nós vamos usá-lo para recortar os fios da fonte e organizá-la do jeito certo.
E a ferramenta que eu vou usar para desencapar os fios da fonte é essa daqui, um alicate para desencapar fios. Eu estou usando esse modelo que é um pouco diferente. Pera aí, deixa eu ajustar o cabo. Estou usando esse modelo aqui. E basicamente você encaixa o fio aqui, aperta a alavanca e ele desencapa o fio. Sem muito segredo, sem muita dificuldade. Essa daqui é mais uma daquelas ferramentas que você não precisa comprar logo de cara. Pode comprar ela a longo prazo, dependendo aí da sua necessidade. Então não tem muito segredo não. Vou usá-la então para desencapar cada fio da fonte e a gente manter tudo organizado. Vamos lá então. É uma ferramenta que torna o serviço bem mais prático, porque ó, com um simples movimento ela já desencapa o fio, sem muitos segredos, sem muita dificuldade. Então eu vou fazer tudo isso em todos os fios da fonte. Todos os fios estão organizados. Eu não vou usar esses fios aqui porque eles têm tensões diferentes que por enquanto eu não quero usar. Então eu apenas vou enrolar e deixar separadinho. Os outros fios com as tensões principais já estão bem organizados. E também separei os fios que eu vou usar para ligar a fonte, que no caso é o fio preto e o fio verde. Estão enroladinhos aqui, mas eu vou usá-los daqui a pouco. E para que os fios não fiquem embolados, eu usei pedacinhos de fita crepe. Vou até usar um pouquinho mais para organizar melhor. Essa fonte aqui é uma versão bem simplesinha mesmo, só para poder facilitar aqui o nosso trabalho para testar componentes eletrônicos, ligar equipamentos eletrônicos e projetos que você queira montar. Então eu fiz uma versão bem simples, bem fácil de fazer, com poucos materiais mesmo. O próximo passo agora é colocar essas garrinhas de jacaré. Eu comprei 3 garrinhas vermelhas, correspondente às tensões positivas, e uma garrinha preta correspondente à tensão negativa. E aqui não tem muito segredo não, basta encaixar cada garrinha no seu devido lugar. Como os fios ficaram um pouco mais grossos, então basta retirar a proteção de plástico de cada garrinha e encaixar aqui dentro. E para fazer isso eu vou usar esse alicate aqui, o alicate bico meia cana. Como eu falei na aula sobre ferramentas, ele tem a grande vantagem de conseguir segurar componentes um pouco menores, devido ao formato do seu bico. Então eu vou usá-lo agora para facilitar o serviço. O ideal seria soldar os fios na garrinha jacaré, mas então basta ajustar aqui a garrinha, encaixar os fios e apertar. Existe um pequeno parafuso, vou mostrar aqui para você ver bem de perto, aqui nas garrinhas. Só que pela quantidade de fios que eu juntei, infelizmente não vai dar para usá-lo, vai ficar meio embolado. Então por isso que eu estou fazendo desse jeito aqui, amassando a pontinha da garrinha de jacaré, encaixando os fios e apertando com o alicate. E para proteger as emendas eu vou usar um pouco de fita isolante. Como eu disse, esse daqui é um projeto bem simples mesmo, só para te ajudar nos seus primeiros projetos. Também estou procurando fazer com os materiais mais acessíveis possíveis, para ficar fácil de você fazer aí na sua casa. Prontinho, todos os fios com as suas tensões devidamente separados e com as garrinhas. Agora o nosso próximo passo é colocar o interruptor aqui, nos fios que sobraram, no caso no fio preto e no fio verde. Para fazer isso eu vou usar esse modelo de interruptor, que é um interruptor usado para instalação elétrica de casas. Ele vai ser perfeito porque ele é grande e não tem como errar. Então eu vou encaixar os fios nesses parafusos aqui de baixo e apertando com uma chave Phillips. É bem firme, certifique-se que está bem firme. Vamos lá, próximo fio. E prontinho. E agora eu vou organizar e dar um jeitinho de colar aqui na lateral esse interruptor aqui.
Eu vou usar um pedacinho de fita dupla face, que é essa fita aqui. A grande vantagem é que essa fita cola dos dois lados, por isso o nome fita dupla face. Ela também é bem resistente, aguenta bastante peso. E eu acho que vai ser suficiente para segurar o nosso interruptor aqui na lateral da fonte ATX. Vamos lá. E vou colar aqui na lateral da fonte desse jeito aqui. Prontinho, só pressionar um pouquinho e esperar. Prontinho. E a nossa fonte de bancada está pronta. O interruptor, para ser fácil de ligar e desligar. E as pontas de prova nos seus devidos lugares. E agora nós vamos testar para ver se ela realmente funciona. Vou ligar na tomada agora para a gente ver e conferir se está tudo direitinho. E vamos ver se a nossa fonte ATX está funcionando, hein? Já está ligada na tomada e agora é só apertar aqui o interruptor. Vou conectar a garrinha jacaré que está no terminal negativo na ponta de prova de cor preta aqui do multímetro. Conectei. E agora vamos conectar a ponta de prova vermelha em qualquer outra das tensões da nossa fonte de bancada. Lembrando que o fio amarelo tem uma tensão de 12 volts. Então vamos lá, 12,64 volts. Vamos testar agora com o fio laranja, que tem a tensão de 3,3 volts. E olha aí, 3,54. Está na faixa. E lembrando que o fio vermelho tem a tensão de 5 volts. E vamos lá? Tá aí, 5,46. E o que acontece se por acaso eu encostar sem querer uma ponta de prova na outra? A fonte desarma. Ela desliga sozinha. Então você tem que religá-la. Isso é um sistema de segurança de algumas fontes muito bom pra gente, porque sem querer você pode acabar esbarrando uma ponta de prova na outra e isso evita algum tipo de acidente. Muito bacana mesmo. Se você juntar também a tensão positiva com a negativa, ela desarma também. Então isso é um ótimo sistema de segurança para evitar que aconteça algum acidente. E essa foi mais uma aula do nosso curso Academia do Inventor. Você acabou de aprender como construir a sua própria fonte de bancada usando uma fonte de um computador velho. Ou seja, você construiu uma poderosa ferramenta usando material que com certeza iria para o lixo. E ela vai ser muito útil para os seus projetos e para as nossas próximas aulas. Então, até lá!